As maiores luas de Júpiter foram descobertas há 400 anos por Galileu. Io, Europa, Ganímede e Calisto são mundos fascinantes. Alguns poderiam esconder oceanos que poderiam conter vida. Agora, a NASA afirma que a nave espacial Juno detectou um sinal de rádio FM vindo de uma dessas luas gigantes. De onde veio esse sinal? Como é que a NASA encontrou? E que outros segredos estarão escondidos nas outras luas de Júpiter? Aconteceu recentemente algo que chamou a atenção de todos. A nave espacial Juno da NASA ainda anda por aí a vaguear pelo espaço, e pela primeira vez desde que foi lançada, capturou um sinal de rádio FM vindo da lua de Júpiter, Ganímede. Este é o mesmo tipo de sinal que encontrará aqui na Terra. De fato, utilizamos esse sinal todos os dias e conhecemos como Wi-Fi. Acabamos de captar uma estação de rádio alienígena transmitida a partir de Ganímede? Para ter certeza, precisamos saber mais sobre esse mundo alienígena gelado. Ganímede é a maior lua de todo o Sistema Solar. Se estivesse orbitando o Sol, seria um planeta em si, sendo maior do que Mercúrio. Embora Ganímede não tenha uma atmosfera, é a única lua conhecida a ter uma magnetosfera poderosa, que por vezes produz auroras que são afetadas pelos oceanos subterrâneos de água salgada da Lua. O balanço visto pelas auroras dá aos investigadores provas de que os oceanos subterrâneos de Ganímede são possivelmente líquidos e muito salgados, muito mais salgados do que os oceanos da Terra. O sinal FM que veio de Ganímede se originou de elétrons em campos eletromagnéticos, um processo que faz com que os elétrons rodopiem e oscilem muito mais lentamente do que a sua velocidade de centrifugação. A nave Juno detectou a explosão de rádio de 5 segundos no final de 2020, quando a Lua atravessou uma região polar de Júpiter onde o campo magnético do gigante de gás interage com Ganímede. Então, poderá haver vida em Ganímede? Bem, sabemos com certeza que este sinal não teve origem em vida extraterrestre. Também está muito frio em Ganímede, com temperaturas em volta de menos 121 graus Celsius. No entanto, durante uma de suas viagens, a nave espacial Galileu detectou um fluxo denso de hidrogênio atômico escapando da atmosfera muito fina da Lua. Isso significa que há grandes quantidades de oxigênio que está bloqueado ou pairando pela sua superfície gelada. O hidrogênio atômico é o átomo mais leve, e Ganímede tem um campo gravitacional fraco, pelo que o hidrogênio escapa e o oxigênio atômico fica para trás. Alguns investigadores dizem que Ganímede poderia ter tanto oxigênio na sua superfície gelada como a Terra tem na sua atmosfera. Então, poderia Ganímede ter tudo para que a vida exista nos seus oceanos subterrâneos? Alguns investigadores dizem que Ganímede poderia ter tanto oxigênio na sua superfície gelada como a Terra tem na sua atmosfera, mas seria preciso uma missão para descobrir mais. Mas essa lua não é o melhor candidato à vida. De fato, há outra lua em órbita de Júpiter que alguns cientistas estão chamando de o lugar mais habitável dentro do nosso sistema solar. Europa é uma lua branca gelada com estrias acastanhadas na sua superfície e tem uma crosta gelada que pode ter entre 3 a 32 km de espessura. É a superfície mais lisa de qualquer outro objeto do nosso sistema solar, e aqui não há qualquer tipo de montanha ou cratera. Por baixo da superfície gelada pode haver um vasto oceano subterrâneo de água salgada que pode ter o dobro do volume dos que se encontram na Terra. Europa é muito fria, com uma temperatura média de 160 graus Celsius negativos, o que mantém a crosta gelada tão dura quanto o granito. Mas será que ainda poderia ter vida? É possível. No início da era espacial, se pensava que toda a vida dependia do Sol, e qualquer objeto demasiado distante de uma estrela seria uma bola de gelo congelada, incapaz de suportar vida. Mas a descoberta de ecossistemas prósperos no fundo dos oceanos da Terra, que dependem de respiradouros hidrotermais, mudou tudo isso. Agora sabemos que a vida é bastante dura e que pode sobreviver completamente isolada da energia de uma estrela hospedeira como o nosso Sol. É importante saber isso porque a Europa poderia abrigar vida microbiana simples em oceanos líquidos sob sua crosta gelada, e esta vida poderia sobreviver do mesmo tipo de respiradouros hidrotermais. Então, como sabemos que a Europa tem provavelmente água líquida necessária para a vida prosperar? A nave espacial Galileu, que sobrevoou a Lua nos anos 90, descobriu provas de um vasto, profundo e escuro oceano subsuperficial global.
Embora a Lua deva ser uma sólida bola de gelo, a água em Europa não congela completamente porque é constantemente agitada por poderosas forças das marés à medida que a Lua orbita à volta de Júpiter, e ao mesmo tempo, essas forças das marés fazem com que o núcleo de Europa gere calor. Os cientistas estão entusiasmados porque se pensa que este oceano global está em contato direto com o gelo da superfície e o manto de silicato da Lua. Isso reúne tudo o que é necessário para um ambiente habitável: água líquida, uma fonte de energia e uma fonte de minerais e nutrientes que a vida precisa para florescer e sobreviver. Sabemos que algumas bactérias ou extremistas, como os tardigrados, podem sobreviver a ambientes extremos, e apenas talvez o oceano oculto de Europa poderia ter esse tipo de forma de vida. Entre 2014 e 2016, os investigadores obtiveram mais provas de que poderia haver água líquida na Europa. As imagens do telescópio espacial Hubble mostram evidências de enormes geysers de vapor de água, que estão a 62 milhas de altura, em erupção da superfície sobre o Polo Sul da Europa. Embora não tenhamos certeza, vamos descobrir em breve. A NASA quer enviar uma sonda para a Europa até 2025. A nave se chama Europa Clipper e irá explorar se esta lua gelada tem condições adequadas para a vida ou não. A sonda de 2 bilhões de dólares movida a energia solar voará por Europa 40 a 45 vezes, usando uma série de instrumentos de alta tecnologia para estudar a crosta gelada da Lua e o oceano abaixo da superfície. Irá encontrar vida? Saberemos em breve. E quanto à lua de Júpiter, Calisto? Será possível que também lá possa existir vida? Calisto é a segunda maior lua de Júpiter e a terceira maior lua do Sistema Solar. É quase do mesmo tamanho de Mercúrio, mas com uma temperatura de superfície de menos 139 graus Celsius. Era dito que era uma lua morta devido à sua antiga superfície de crateras. Na verdade, tem mais crateras na sua superfície do que qualquer outro objeto no nosso Sistema Solar. Qualquer objeto astronômico que tenha muitas crateras, é provável que seus processos geológicos estejam mortos. Mas Calisto também orbita muito longe de Júpiter para ser afetado pela magnetosfera do gigante de gás e pela gravidade pesada. Contudo, Calisto pode também ter um oceano subterrâneo, e a crosta gelada do satélite pode estar agindo como um cobertor cósmico isolando este oceano subterrâneo. Não é claro se este oceano poderia conter vida, porque a superfície é muito antiga. A única maneira de saber ao certo o que se passa nessas luas geladas é enviar uma sonda. A NASA e a Agência Espacial Europeia estão construindo a Jupiter Icy Moons Explorer, ou JUICE, que está planejada para ser lançada em 2022 e iniciar uma viagem de 7 a 6 anos até Júpiter, chegando em torno de 2029. Todos nós já ouvimos falar do telescópio espacial do James Webb e do incrível potencial que terá para encontrar exoplanetas habitáveis. Mas a sonda JUICE vai transportar a carga útil científica mais poderosa alguma vez já transportada para o Sistema Solar Exterior, que inclui 10 instrumentos de última geração, além de realizar uma experiência utilizando o sistema de telecomunicações da nave. Durante a primeira parte da sua missão de 3 anos e meio, a sonda JUICE fará 30 sobrevoos de observação das 3 luas geladas Calisto, Europa e Ganymede, estudando-as minuciosamente e examinando a sua gravidade, interações magnéticas e verificando se realmente existe água líquida sob a superfície de cada uma delas. Investigará então se esses oceanos podem conter os componentes orgânicos necessários à vida, ou mesmo à própria vida. A outra lua interessante que tem atraído a atenção dos investigadores, mas que não está na órbita de Júpiter. Só que eu acho que vale a pena falar sobre isso se vamos encontrar vida no nosso Sistema Solar. Em 2019, a NASA revelou que o oceano na lua de Saturno, em Enceladus, contém os blocos de construção para a vida. Este vasto oceano de água tem cerca de 10 km de profundidade, abaixo de uma crosta gelada de 30 a 40 km. Imagens de enormes plumas de vapor de água em erupção através de fendas no Polo Sul do Enceladus foram capturadas pela nave espacial Cassini e indicam que deve haver um oceano subterrâneo. Estas plumas foram analisadas pelos funcionários da NASA e verificou-se que contém vapor de água, gelo, sais, metano, juntamente com moléculas orgânicas simples e complexas, o tipo de coisas normalmente encontradas em seres vivos. O mais recente estudo do Enceladus mostra que a Lua é mais complexa geoquimicamente do que se pensava e que o dióxido de carbono está sendo controlado por reações químicas no fundo do mar de um oceano interior, aumentando as hipóteses da Lua ter algum tipo de vida.
Na Terra, criaturas respiradoras de oxigênio consomem energia em matéria orgânica como a glicose e o oxigênio para criar dióxido de carbono e água, e micróbios respiradores de oxigênio podem metabolizar hidrogênio para criar metano. O espectrômetro de massa neutra e o íon Cassini da NASA detectou metano, dióxido de carbono, amoníaco, azoto molecular e hidrogênio molecular nas plumas, e o hidrogênio molecular indicaria que existe energia livre disponível nos oceanos de encelados. As fissuras no gelo onde as plumas irrompem têm temperaturas suficientemente quentes que parecem mostrar que o oceano está sendo aquecido pelo núcleo da Lua. Essas aberturas hidrotermais podem ser semelhantes às encontradas nos oceanos da Terra e são pontos quentes para a vida. Uma equipe de cientistas quer agora enviar uma sonda para a Lua para descobrir. Chama-se Orbilander, que custaria 2,5 bilhões de dólares. Esta sonda orbitaria Encelados durante 200 dias, o que não será fácil considerando o gigantesco campo de gravidade de Saturno. Orbilander irá voar através dessas plumas de vapor, que depois se canalizarão para instrumentos científicos a alta velocidade. Mas esta sonda não irá apenas orbitar a Lua, irá também aterrar na superfície, e por isso terá de encontrar o local perfeito. Uma vez encontrado o local, a sonda irá se converter num aterrador. Duas fontes de energia nuclear manterão o Orbilander funcionando na superfície da Lua durante até 1 ano e meio, enquanto envia dados do que encontra de volta à Terra. As chances de encontrar vida polar parecem tornar-se mais possíveis, e com estas novas e incríveis missões vão acontecer descobertas espantosas. Por isso, não deixe de estar atento.